caminhar com Jesus. E caminhar com Jesus é deixar que Ele nos guie. Jesus, Ele foi ao encontro dos 2 discípulos na estrada de Emaús. Jesus, Ele não encontrou 2 pessoas felizes. Jesus, Ele não encontrou 2 pessoas alegres, 2 pessoas cheias de ânimo. Não. Como que estavam os discípulos de Emaús? Estavam abatidos, estavam entristecidos, estavam lamentosos, estavam chorosos, dado a todo o acontecimento da paixão do Senhor, dado a crucifixão, dado a condenação, a morte de Jesus. Para aqueles discípulos, aquele momento era um momento frustrante, era um momento de tristeza profunda. Por quê? Porque todo o ideal parecia estar morto. Toda a expectativa parecia estar enterrada. Todo o futuro parecia estar crucificado. Mas Jesus, Ele encontra espaço no caminho daquelas pessoas que viviam noite escura da vida. Para aqueles discípulos, eles estavam vivendo uma noite escura, uma treva. Quantos de nós não passamos por noites traiçoeiras? Quantos de nós, por algum motivo, perdemos a alegria de viver e achamos que o mundo desabou, achamos que a esperança acabou e que não há mais chance para nada? Talvez aquele emprego que nós tínhamos e perdemos, talvez por aquele esposa que falecera, talvez por aquele filho que você tanto amava, aquele filho tão querido, morrera. Talvez você, filho, pela morte de seus pais. Enfim, são tantas as situações que nos deixam em noite escura. Mas Jesus, Ele se une às pessoas nesse momento. E são nesses momentos de noites traiçoeiras, de escuridão, de nebulosidade, que nós devemos aguçar o nosso sentido para sentir a presença de Jesus. Por quê? Quais sintomas ou qual aspecto é colocado por uma pessoa que se sente entristecida? Quando nós encontramos alguém que perdeu a esperança de viver, que vive um luto, que vive alguma tristeza muito profunda, o que é que ela fala? Nada tem jeito, nada serve, nada presta, não tem ânimo, parece que a alegria acabou, tudo foi derrubado. Então, este é o aspecto do discípulo, da discípula de Jesus, que perde a esperança. Portanto, se você hoje que nos escuta, se você hoje que nos acompanha aqui pela Rede Século 21, nesse programa Louvemos o Senhor, se você está assim hoje, entristecido, abatido, achando que o mundo acabou por algum motivo, por algum fato, perceba o seu entorno e veja que Jesus veio juntar os seus passos, os dele. Que Jesus veio até você e lhe faz aquela pergunta que foi dita no bloco anterior. Do versículo 17 do capítulo 24 do Evangelho que nós estamos meditando hoje. O que andas falando pelo caminho e por que estás tristes? E aí nós vamos vendo passo a passo do discipulado de Jesus com aqueles que ali estavam. Nós vemos que no primeiro momento Jesus encontra esses discípulos com medo e abatido. A primeira atitude de Jesus não é falar, não é esclarecer, não é testemunhar nada, não é chamar a atenção. E notemos, os discípulos não reconheceram Jesus. Mas a primeira atitude de Jesus é a de quê? É a de escuta. Jesus quer escutá-los. Jesus quer ouvi-los. Jesus quer saber. Jesus dá atenção à vida deles.
Jesus dá atenção à sua vida. Jesus quer saber do seu viver. Jesus quer saber do seu sofrer. Jesus, Ele quer compreender a totalidade do seu ser. E uma vez entendendo, uma vez falando, uma vez verbalizando, nós vemos que Jesus, Ele vai tocando de fato, no âmago da questão do sofrimento. Jesus, Ele escuta a lamúria. E quando Ele vai escutando, os discípulos vão colocando para fora toda a tristeza. Hoje você é convidado também a expurgar da sua alma toda tristeza, toda lamúria, toda depressão, toda falta de felicidade, todo choro, todo pranto. É Jesus que quer te escutar hoje. Por que estás entristecido? E aí, Jesus observa que os discípulos, quando falam, mesmo estando com o próprio Cristo em outro momento, mesmo conhecendo as Escrituras, mesmo sabendo das profecias, aqueles discípulos, eles falam a partir do prisma da negatividade. Os discípulos, eles vão relatando somente o negativo do fato. Um profeta, Jesus de Nazaré, aquele que esperávamos que fosse libertar a Israel, aquele que nós esperávamos que fosse o nosso libertador, os nossos doutores da lei, o crucificaram, o condenaram, o mataram. Tudo está perdido. Vejamos que a visão dos discípulos é a visão a partir da tristeza. Será que você não está falando para a vida a partir das suas tristezas? Será que diante da dinâmica do viver, você não vai dialogando com as situações que aparecem no seu caminho a partir das tristezas, a partir das desilusões, a partir das perdas? Será que você não está dando atenção demasiada a questões que já não lhe levam a lugar algum? É fato para os discípulos de Jesus que a crucificação, ela continuava sendo crucificação. Jesus, para eles, naquele momento, estava fora, morrera, não mudara o ambiente, não mudara a cena. Existem coisas na nossa vida que não mudam. Existem situações que não vão mudar porque a gente quer. Existem vivências que não vão ser transformadas porque nós queremos, não. O único lugar que nós podemos mudar, a única pessoa que nós podemos mudar, somos nós mesmos. O único mundo que nós podemos transformar é aqui dentro. Aqui dentro é o único lugar que nós podemos transformar. Por quê? Porque a realidade ao nosso entorno, ela existe, ela é real, ela é concreta. Mas o modo como nós enxergamos a realidade e o modo como reagimos a essa realidade, esse sim depende de nós. Esse sim depende da nossa posição. Esse sim depende da nossa decisão. E você decide ser feliz? Você decide deixar que a felicidade seja a palavra de ordem da sua vida? Se sim, permita-se escutar Jesus. Permita-se escutar a palavra do Senhor. Sim, porque depois que Jesus ouviu, depois que Jesus escutou, depois que Jesus percebeu a conversa dos discípulos de Emaús, Jesus começou a falar-lhes, dizendo: homens de pouca fé, homens de pouca visão, não era preciso que ele passasse por tudo isso? E começou a explicar as Escrituras e a dialogar com os discípulos a partir da realidade. A dialogar com os discípulos a partir da verdade que eles tinham. Portanto, meu irmão, minha irmã, por mais dura que seja a sua verdade, por mais triste que seja a sua história, por mais tristeza que você tenha vivido, é a sua verdade que está aí.
É a sua história que nós estamos tratando com delicadeza, que Jesus trata com amorosidade. É o seu viver que Jesus toma em mãos. E Jesus dialoga com você, explicando que nem sempre a vida é um mar de rosas. Que nem sempre nós teremos tudo aquilo que queremos, mas que nós teremos aquilo que necessitamos. Por isso que Ele nos ensinou a rezar o Pai Nosso, dizendo: dai-nos o pão nosso de cada dia, o pão cotidiano, o pão necessário, o pão de hoje. Por que sofremos? Já nos lembra Carlos Drummond de Andrade. Porque não realizamos aquilo que idealizamos. Existe um forte confronto no nosso interior entre real e ideal. Quando o nosso real, ele é muito distante do nosso ideal, existe uma distância larga entre aquilo que somos e aquilo que queremos ser, aí nós temos um sofrimento. Um sofrimento por quê? Porque o nosso ideal, ele deve sim existir, ele deve ser a nossa meta, mas ele não deve ser algo impossível de ser alcançado. Os discípulos de Emaús tinham uma realidade. Qual era a realidade deles? A tristeza pela frustração da morte de Jesus. Esta era a realidade. Qual era o ideal? O ideal era que Jesus Cristo tivesse libertado Israel da opressão. Este era o ideal. Então, a realidade não condizia com o ideal daqueles discípulos. Por quê? Porque a pedagogia de Jesus, a história que Deus queria escrever, não passava por um Messias trazido do ferro e do fogo, mas o Messias forjado no amor, que é Jesus Cristo. A pedagogia de Jesus não passava pela luta, mas passava pelo amor. E era isso que faltava ser compreendido na vida dos discípulos, na vida dos apóstolos e às vezes na nossa vida. Não compreendemos, meu irmão, minha irmã, muitas vezes as demoras de Deus, os caminhos que Deus tem passado ou preparado por nós. E queremos atropelar e queremos antecipar e muitas vezes damos com os burros na água quando não reconhecemos aquilo que Deus prepara para nós. Por isso que Jesus, ao dialogar com os discípulos de Emaús, Jesus, ele retomava as Escrituras. Ele falava desde Moisés, partindo pelos profetas e explicando tudo aquilo pelo qual o Cristo deveria passar. Por isso é necessário nós termos em mente a nossa vida, nós termos em mente aquilo que vivemos, nós termos presente a nossa história. Você conhece a sua história? Você faz a leitura do seu dia a dia? Você consegue identificar em cada etapa da sua vida a presença amorosa de Deus que vai dialogando com você a cada instante e a cada queda Ele vai te reerguendo e te devolvendo um ânimo novo para que você continue a sua caminhada? Você consegue identificar a presença amorosa de Deus que não te abandona, mas que caminha ao seu lado? Ou ao contrário, você só vai percebendo os tombos que a vida lhe dera? Sim, o sofrimento, ele não é desejado por ninguém. Você deseja sofrer? Eu não desejo. Nem tampouco Cristo quisera sofrer. Tanto é que lá no Monte das Oliveiras, qual era a prece de Jesus? Pai, afasta-te de mim este cálice. Afasta-te de mim esta dor. Mas não faça, não realiza, não concede a minha vontade, mas a tua vontade.